Visite o novo SESI Farroupilha, na Rua Papa João 23, número 700. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar, informa. A seguir, entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. Amigos da TV Serra, minha saudação, tudo bem? Espero que sim, minha alegria estar junto com todos vocês novamente aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Vocês nos acompanham aqui na TV, nos canais 26 e 526 da NET Claro. Vocês nos acompanham pelo Facebook TV Serra Farroupilha, pelo Instagram, pelo nosso canal no YouTube ou então pelo nosso site www.tvserra.tv. O que é daqui, você vê por aqui. Eu quero pedir a licença aos senhores, nós estamos respeitando os protocolos sanitários, mantendo o distanciamento e também aplicando o álcool gel. Então agora, durante o período do vídeo, a permissão também para a remoção da máscara. Em que pese, reforçando ainda, precisamos continuar nos cuidando, enfim, a nossa máscara ainda nos protege, ou a máscara que a gente usa nos protege, ela é fundamental ainda nesse momento de enfrentamento à pandemia da Covid-19. A entrevista do dia tem o patrocínio do SESI Farroupilha. Visite o novo SESI Farroupilha na Rua Papa João 23, número 700. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar. Hoje é nosso convidado aqui nos estúdios o empresário Senair Gomes da Silva, que é um poço de conhecimento e também de lições de vida. Quem me dera ter a oportunidade de passar alguns dias junto e ao lado do Senair. Não é à toa que o Senair também já passou dos seus 70 anos e alguma coisa, e por isso tem muito conhecimento, tem muita sabedoria para nos colocar também. Senair, bem-vindo aqui aos estúdios, fique à vontade se quiseres remover a máscara. É sempre um privilégio, não estou rasgando seda e nem jogando confete, mas é uma pessoa que tem conhecimento. Eu admiro, gosto muito de ficar ao lado de pessoas que realmente têm um conhecimento, porque a vida é um aprendizado, é como um fruto, nasce pequeno, depois ele ainda está verde, mas chega um momento em que ele amadurece e ele pode colocar toda a sua potência, toda a sua exuberância. Bem-vindo, tudo bem? Leandro, obrigado pelo convite. Bem, amigos da TV Serra, você tem uma maneira de abrir o programa bem interessante. Então eu quero mandar um abraço para o meu amigo Alcione, antes que eu esqueça, que o Alcione arruma as câmeras de vídeo lá em casa para ficar monitorado. Né? Tudo monitorado? Sério? Eu estou perto da delegacia, mas... Ô, Alcione, assim, eu estou sentindo, vou usar um termo nosso agora na comunicação. É toco, hein? O Alcione até por sinal está consertando o estrago dos trovões dos raios da última semana. Então é sempre bom voltar aqui e vamos diminuir um pouco, né? A gente continua buscando conhecimento, procura acompanhar o que vem acontecendo e fazer uma interpretação do que vem acontecendo. Com certeza. Eu só quero falar, e eu não tenho por que não falar, é tranquilo, as pessoas sabem nesse sentido também. O Senair está na comunicação, nos meios de comunicação há algum tempo, né? Na Rádio Miriam, na TV, na Coirmã TV Cidade, Canal 14 também. Na época em que eu estive na TV Cidade, lá também nós conversávamos muito. Agora, eventualmente, eu passo pela TV Cidade, vejo o Senair apresentando programas, entrevistas, eu fico feliz com isso. É bom e é uma forma diferente, né? Eu digo que o Senair é um profissional que não é jornalista, que caminha por outro lado, mas que caminha frente a frente com o jornalismo. Te cumprimentar.
eu sempre invejava o Leandro como apresentador, aí eu fui fazer um teste. E por bondade... Quando eu me aposentar, o Cineiro me substitui. Então eu acho bem divertido, sabe? Me sinto muito à vontade, gosto disso, gosto, não vou dizer que não. Às vezes dá preguiça, a gente acaba não indo, mas eu gosto de poder... eu sempre digo, conhecimento das coisas, todos nós temos, ou mais ou menos. Com certeza. Agora, a oportunidade de ser convidado para expor isso, aí que vem a diferença. E eu tenho o Tribuna do Esporte na Rádio Miriam, que eu gosto de falar isso em futebol também, né? Então meu abraço ao pessoal do Tribuna do Esporte, o Ricardo Ló, o professor Benildo, essa galera, o professor Carlos, que é do SESI também, um abraço para o professor Carlos. Então a gente se sente bem fazendo isso, a comunicação. É muito tarde para ser jornalista, mesmo que eu não tenha 70 anos ainda, mas é tarde. Tá bom, ótimo então. Bom, depois desse preâmbulo todo, né, é bom com o Cineiro porque a gente sempre foge um pouquinho, dá uma fugidinha da pauta. Cineiro agora sim colocando a pauta do programa. Mas hoje tem pauta. Hoje tem pauta, sim. Vamos ver se a gente mantém ou a gente foge dela, mas enfim, temos pauta. Nós tivemos um início de setembro bastante conturbado na questão política do país, política, jurídica, enfim, uma relação muito tensionada entre dois poderes, ou entre o chefe do Poder Executivo, o presidente Bolsonaro, com o Poder Judiciário, leia-se sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, um pouquinho também o ministro Luiz Roberto Barroso e algo afetando também o presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Fux. Depois dos protestos, dos atos do 7 de setembro, das declarações inflamatórias do presidente Bolsonaro dizendo que não ia mais cumprir decisão da Suprema Corte e do ministro Alexandre de Moraes. Qual a tua leitura? O presidente foi longe demais, pisou demais no acelerador, esticou a corda, depois teve que ceder? Eu te digo que, para mim, é surpresa o Bolsonaro continuar presidente 35 meses e meio depois de assumir. Porque foi uma surpresa para o sistema, para tudo. Eu não gosto de chamar establishment, não gosto de chamar de sistema, não gosto de chamar. Mas o que vinha acontecendo nos últimos anos entre o Supremo, entre o Congresso e entre a Presidência da República, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, todo mundo abraçadinho. A gente sabe o que deu, a gente sabe por quê, então não precisa aqui ficar repetindo. Então foi surpresa e para mim Bolsonaro não aguentaria, pelo estilo dele, não aguentaria 6 meses e o impeachment viria. E o homem foi resistindo e foi chamando o povo, e o povo no primeiro momento ficou com ele devido à eleição, e depois foi o abandonando, e agora, depois de tudo que veio acontecendo nos últimos tempos, com o Congresso Nacional e o Judiciário, de mãos através dadas da Suprema Corte, e tem superiores tribunais de outras vamos dizer assim, de outras camadas, que estão também rezando pela cartilha do Supremo Tribunal Federal contra o Executivo. Então, isso é aguentar muito. Eu não sei de onde vem todo o fôlego do Bolsonaro. Agora deu para ver, vem do povo. Porque o povo, de uma forma geral, na nação brasileira, amadureceu muito. Eu achei Classificas que foi grande, foram grandes os movimentos do 7 de setembro em favor do Bolsonaro? Eu te digo a favor do Brasil. Do Brasil. Porque o Bolsonaro representa, hoje, com todos os erros, com todas as dificuldades que ele tem, inclusive de manifestar isso, o Bolsonaro conseguiu montar uma equipe de trabalho, uma equipe de governo, como nunca mais. Olha, os militares tentaram, técnicos por um período, e o Congresso, depois que começou a participar, reclamava disso, porque não tinha muito jogo político dentro, era muito técnico, eu lembro disso. E agora ele coloca um ministério técnico que trabalha, que produz, que dá resultado. Nós passamos uma pandemia. Hoje a pandemia já praticamente não representa mais uma ameaça para a economia, uma ameaça para qualquer coisa. E ele passou tudo isso e ele foi se segurando e hoje, 7 de setembro, mostrou que ele tem um capital político respeitável. As pessoas trabalham para defender este projeto. Não é Bolsonaro, é um projeto que está no país onde se trabalha e se fala pouco. O ministro não fala. O presidente da Caixa só veio para a TV para dizer que tem 46 bilhões para emprestar agora. Enquanto que antes a Caixa dava prejuízo. Aliás,
Só fazendo um parênteses, o presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, deverá estar em Farroupilha para a inauguração da nova agência da Caixa. Não tem data confirmada ainda. Muito bom que venha, que traga alguma coisa. E é uma figura que está sendo cotada para ser possível candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Vejam quem está nos acompanhando. Onde se viu isso antes? Um Tarcísio sendo cotado para ser governador de São Paulo, candidato a governador. Tem a Maria Cristina cotada para ser governador não sei onde. Não sei mais quem cotada. Tereza Cristina. Desculpa. E assim, o que isso representa para a gente que está aqui do outro lado? Nós percebemos que o trabalho dos ministérios estão dando resultado. Segundo, esses ministros não patrocinaram nenhum escândalo até hoje. Mesmo no Ministério da Saúde, onde já passou 5 ou 6 ministros, ameaçou de ter uma corrupção. A esquerda, que eu tenho que aplaudir sempre, eu não chamo de esquerda, não é isso, desculpa, esse pessoal que é tão vigilante cuidando do governo não deixou acontecer. É isso a função deles. Da oposição. Dos parlamentares como um todo. E principalmente quem está na oposição, fiscalizar. É isso que nos faltou nos últimos 30 anos. Nós temos agora. E eu quero que eles continuem 30 anos agora neste papel. Esse país vai ser o primeiro do mundo, mas que eles fiquem onde eles estão. Porque, na verdade, se a gente for ver toda a história política do país depois da redemocratização, o problema vem lá de 85 para cá, com a era José Sarney, né? Todo mundo conhece quem é o José Sarney, do é dando que se recebe, né? O Sarney foi assim, o Collor tentou ir fora, derrubaram ele, aí veio o Itamar Franco, ficou em cima do muro, Fernando Henrique Cardoso caiu novamente para esse lado e assim vai. E o Lula também foi nesse lado. Aí potencializou. Aí potencializou. O nosso velho amigo aqui de E a Dilma dizia que estava, mas que não queria, deram uma canelada nela, né? O Olívio Dutra, velho conhecido nosso, bancário do Banrisul, um cara que teve uma história bonita dentro da política, ele disse, pois nós nunca tinha comido mel, e aí nós te lambuzamos. É verdade, ele reconheceu. Agora, o que eu não entendo na política, e eu acho que política também é uma coisa séria, muito séria, tudo se resolve pela política, que hoje existam tantas pessoas, não é os 56 que a nossa imprensa está divulgando, que vota... Pesquisa Datafolha. Lula vence no primeiro turno com 56% dos votos contra 31% do Bolsonaro. Só se através das urnas não auditável que essa pesquisa coloca isso. Porque caso contrário, nós vamos fazer um exercício de memória. Agora, dia 7, teve manifestações em todo o Brasil, todo o país, com um número expressivo de pessoas apoiando este projeto, e eu autorizo. Autorizo o quê? Estava muito claro, o presidente chutar a porta. O presidente não quis fazer isso, ou não deixaram. A gente sempre tem que fazer 2 leituras. Não quis ou não deixaram? O ambiente é propício a chutar a porta? Não. O momento também não. O país pode passar por isso? Não pode. Então é muito bom que se diga, eu posso estar errado, mas o tempo vai corrigir se eu estiver errado. Ele não fez isso porque alguém, pelo temperamento dele, ele teria feito. Mas alguém disse, presidente, nós vamos fazer brasileiro matar brasileiro. É o que menos nós precisamos. Enquanto nós estivéssemos lutando entre nós, os que defendem Bolsonaro, com os que defendem o Lula, que eu não entendo até hoje como é que tem pessoas de bem, pessoas honestas, trabalhadoras, defendendo um ladrão. Eu nunca serei capaz de defender um ladrão, nunca serei capaz. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou uma pessoa normal dentro de uma sociedade normal. Agora, eu não consigo entender. Eu votei no Lula, ok, beleza, votei. Ele fez coisa boa? Fez. Tem que reconhecer. Roubou? Roubou. Qual é o problema de eu admitir isso? Qual é o problema? Eu acho que é uma questão de honestidade. Eu não posso chamar... Aqui não estou dizendo que todo mundo... Quem não roubou? O Temer não roubou? Não roubou o Temer, né? Não roubou pouco. Fernando Henrique não roubou? Não roubou. Alguma coisa roubou sim, né? Então, mas o que eu estou falando? Que se foi votado no PT, e o PT era o único partido que não era governo até então, era a última pá de cal. Ou nós endireitamos esse país através de um metalúrgico,
através da sua equipe, que ele vai escolher a dedo para que ele mostre, que ele dizia, tem vídeos gravados para todo mundo assistir, é só pesquisar, que ele ia mostrar que o lugar do corrupto é na cadeia. Ele foi. Mas ele dizia isso, tem os vídeos aí, lugar do colarinho branco, o crime do colarinho, que o Brasil é isso. Ele falava aquilo que eu quis ouvir, aquilo que eu queria ouvir, e acreditei até certo ponto. Sempre com o pé atrás, como eu faço ainda hoje. Eu não acredito em toda essa bondade do Bolsonaro. Ele deve ter problema, é só investigar. Agora, eu não sei quais são os problemas, mas a minha última esperança agora, nos últimos tempos, era o Bolsonaro. Porque o que estava aí já tinha provado que me enganou. Tu tens ainda esperança com o Bolsonaro ou já... Não. Eu tenho esperança no projeto. No projeto. Projeto de Brasil. Trabalhar, economizar, fazer as pessoas entender que através do trabalho a gente consegue chegar a algum lugar. O presidente foi um dos poucos a falar. Mas não fique em casa que a economia a gente vê depois. Não, se proteja e vá trabalhar. Era o que eu dizia, o senhor é prova disso aqui na TV. Nós temos que seguir os protocolos, mas vamos trabalhar. Se você tivesse ficado em casa, o que teria acontecido com a tua vida, com a vida dessa moça aqui? Não haveria mais nada. Não haveria mais nada. Fica em casa e a economia a gente vê depois. Não é assim que funciona. Não é aqui no Brasil e em lugar nenhum do mundo. Fiquemos em casa, esse mês não tem salário, mês que vem não tem salário, deixa de pagar contas, não tem comida para colocar sobre a mesa, e aí? Aí a Argentina que vai acontecer daqui a pouco. Para você ter uma ideia, só para fazer um parênteses, me permite, a Argentina, através dos Kirchner e companhia, governou o país um período, aí veio o Macri para endireitar a economia. Sim. Aí ele não foi capaz. Vamos resumir. Ele não conseguiu. Não conseguiu. Aí agora, as eleições primárias da Argentina, a turma do Macri deu um banho de norte a sul do país. Ou seja, o projeto Kirchner voltou e não vai dar certo de novo. Mas com o Lula vai dar certo. Ironias à parte, quando se dizia uma vez que a Argentina espirrava, dava gripe no Brasil, eu espero que dessa vez não. Que a Argentina resolva os problemas deles lá e que o Brasil fique longe disso. Lula será candidato nas eleições do ano que vem? Tu mantens esta... Mantenho. O Lula corre da raia? Eu te diria assim, se eu tenho 74 ou 75, não tenho certeza, mas é por aí, é só pesquisar que a gente confirma. Não, mas tu falou que não tinha 70 ainda. Eu não, mas e o Lula? O Lula está com quase 75. E eu tenho todo o dinheiro que ele tem. Meus filhos riquíssimos e não são investigados. Nós estamos indo para o final do terceiro ano de governo do Bolsonaro. A Polícia Federal não viu quem deu a facada, não descobriu quem deu a facada, não abrem sigilo de ninguém. O homem da facada está lá tranquilo, lá no cantinho dele, lá na cadeia, do bom ou do melhor. Os filhos do Lula, só o aviãozinho do mais velho custou 50 milhões. Tá, mas para um pouquinho, de onde está vindo esse dinheiro? Ninguém investiga. Agora a Receita Federal disse que o Lula deve 1,2 milhão, 1,5 milhão para a Receita. Sim, isso é troco. Então, assim, se isso tudo está acontecendo no país e o presidente Bolsonaro está terminando, é mais um governo que vai terminar sem investigar nada do que aconteceu no anterior, ou quase nada. O Moro arquivaram, que era o cara que estava fazendo alguma coisa nesse sentido. Fez alguma coisa? Não, fez muito. O Moro fez muito. Desqualificaram as provas, anularam, mas não perdoaram o homem. Porque ladrão a gente não perdoa. Os processos estão provados que roubou, que teve problema. Quem não sabe, é só fazer um mínimo de análise, a gente sabe que aconteceram tudo isso. A Odebrecht é um país à parte, de propinas e coisas. E agora o Bolsonaro também não consegue botar a mão em quem ele mesmo dizia que tinham muitos problemas a prestar para a Receita Federal, para a Justiça, para a Polícia, para tudo. Então, o Lula se elegeu dizendo que o Fernando Henrique ficou rico com as privatizações, que o Fernando Henrique comprou aquele segundo mandato lá, e é verdade, o Lula estava falando a verdade, só que não fizeram nada, o Fernando Henrique continuou sendo o chefão dele. O Instituto Lula, tudo é coisa que o Fernando Henrique organizou. O Foro de São Paulo, o Fernando Henrique é o intelectual dessa história do Foro de São Paulo. E quem vai no lugar do Lula? O Lula foge, então. O Lula não vai à presidência. Eles têm um candidato capaz de fazer um pouco de sombra que se chama Jacques Wagner, que foi governador o ex-governador da Bahia e atual senador pela Bahia. E conhece muito bem os corredores dos palácios. Ele é o Temer do PT. Do PT. O Temer é o cara que conhece muito os corredores dos palácios, e tanto no Legislativo como
PSDB, Dória ou Eduardo Leite? Quem você aposta? O Dória foi eleito recentemente o pior governador do Brasil. E o Eduardo Leite? Eduardo Leite ficou em 8º lugar dos piores. Então o Eduardo Leite está muito melhor colocado. Está um pouco melhor que o Dória. Porque o paulista, você fala com o paulista e fala do Dória, o cara desliga o telefone. Não quer nem ouvir falar do outro. Sérgio Moro será candidato ou não será candidato? Eu acho que sim, que vai ser candidato. Pelo Podemos, né? Articulações. Ele está para dar uma resposta ao Podemos. Possivelmente. Né? O Podemos está criando uma imagem. Sim. Está criando uma imagem. O problema hoje é o partido político que conseguir vender essa imagem e o povo acreditar. Porque a sociedade brasileira evoluiu muito. Bom, eu quero terminar, eu já ultrapassei, eu já devia ter chamado o intervalo, mas eu quero fechar o assunto. Dentro desse meandro político, e ali no centrão, Rodrigo Maia, Rodrigo Pacheco, temos mais o próprio Mandetta. Cada um vai trilhar o seu caminho ou vai ter uma união? Você aposta num nome para representar todo esse centrão aí? Não, por enquanto não vai ser. Esfacela tudo. Eles não têm um perfil de aceitar, apoiar o outro, é uma guerra de egos. É um desfile de egos nesse centrão aí. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, eu só queria colocar agora a minha opinião sobre a questão das pesquisas. Não concordo com estas pesquisas que têm sido colocadas, colocando uma ampla vantagem ao presidente Lula. Alguma coisa está errada. Ou as pesquisas estão erradas, ou os movimentos no Brasil estão errados. Uma coisa não tem sintonia com a outra. Até concordo que o Lula pode estar um pouco à frente, sim, concordo, mas não vejo que seja todo esse volume, toda essa distância, todo esse capital. Me parece exagerado na questão. Eu vou guardar essa minha fala aqui, depois nas eleições do ano que vem, nós vamos ver. Não concordo com as pesquisas da forma como estão sendo posicionados. Ou o 7 de setembro foi uma ilusão. A gente volta depois do intervalo. Se tem uma coisa que todas nós queremos no inverno, é se sentir quentinho e confortável, não importa onde. E é para isso que a Malharia Anselmi preparou um outlet para você, com grande variedade de produtos e super descontos. Outlet Anselmi em Farroupilha, atrás do centro de compras ao lado da rodoviária, na Rua Silveira Martins 660, bairro Volta Grande. E pode vir tranquila, estamos respeitando todos os protocolos de saúde. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sind Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso?
Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do grupo Big Fer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. O Brasil vive uma das maiores crises hídricas da sua história. O país está secando. A água é indispensável para a vida e o saneamento é básico para a saúde. Um dever do Estado que precisa ter controle público. Mesmo sabendo disso, o governo gaúcho quer vender a Corsan, privatizar o serviço de saneamento que pertence aos municípios, propondo até aumento de tarifa. Vender a Corsan só interessa para quem tem sede de lucro. Se privatizar, vai aumentar e esta conta é você quem vai pagar. Retornando na nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia, é telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano em pauta, a nossa vida no olhar de convidados diariamente aqui nos estúdios. Estamos com a entrevista do dia com o patrocínio do SESI Farroupilha. Conheça, visite o novo SESI em Farroupilha, na Rua Papa João 23, numeral 700. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar. Leva até você a nossa entrevista do dia. Hoje nosso convidado é o empresário Cineiro Gomes da Silva, que está aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha. Nos bastidores aqui o Cineiro tem usado assim, o 7 de setembro e o 12 de setembro. Comenta um pouquinho sobre a ligação do presidente Bolsonaro para o ex-presidente Michel Temer. Aliás, o Temer é especialista em elaboração de cartas, né? A declaração à nação, a carta à nação brasileira. A gente lê aquela carta e viu aquela carta, eu sou jornalista, consigo analisar um pouco nesse sentido também. Gente, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Não é a linguagem do Bolsonaro aquilo, não é. O presidente só pode ter assinado, mas não foi ele que pegou a caneta e escreveu aquilo. O presidente não consegue fazer isso. Uma carta com a
com aquela nomenclatura, com aquele vocabulário, ela é própria do Temer, né? Mas me permitem a franqueza, eu acho que foi o ato mais inteligente do presidente Bolsonaro em todo o governo dele até hoje, foi ter chamado o Temer, primeiro, constitucionalista. E desculpe a expressão, porque eu não vou usar mas eu ouvi, ele era o dono do cachorro. Quem era o cachorro que estava latindo contra o Bolsonaro? Na linguagem popular. O Alexandre de Moraes. E indicado pelo governo Temer. Então, eu recebi esse vídeo, por isso que eu estou brincando, não fui eu que inventei. Ele foi lá e pacificou, o bichinho, tu fica quietinho aqui, porque a coisa vai pegar fogo. Te modera um pouco aqui. Te modera aí. Então, eu acho que, depois que aconteceu, por que eu não tive essa ideia? Sabe, quando tu te sente meio invejoso, né? Por que eu não tive essa ideia de sugerir ao presidente, te aconselha com esse presidente? Por quê? Porque eu fiz isso quando me colocaram na fogueira para ser presidente da SIC, e eu não me sentia preparado, eu chamei os ex-presidentes, chamei todos eles para comer um bife lá na empresa, lá na Frugobento, coloquei eles todos ao redor da mesa e disse, olha gente, nós estamos passando uma dificuldade muito grande e tal, expliquei a situação, e o senhor Colombo levantou a mesa, posso falar porque é verdade, ele está vivo aí, levantou a cabeça e disse assim, qual é a dívida da entidade? O senhor Colombo não é dívida, nós temos dinheiro em caixa, como nunca teve, e na realidade, naquele momento, era o maior saldo financeiro positivo da SIC. Nós tínhamos entrado naquele esquema de patrocinar a FENAQUIV, aquela coisa toda, e organizar a FENAQUIV, e através da capacidade do pessoal que organizou, deu superávit na primeira FENAQUIV, foi muito bom. A gente foi a Brasília pela primeira vez buscar dinheiro, já que o dinheiro tinha para todos, a gente foi buscar também. Então, assim, até na primeira eu não fui na segunda, nos ministérios e tal. Então ficou marcado e a FENAQUIV continuou buscando isso desde aquela época. Então, eu tive essa ideia de chamar os ex-presidentes. Então, por que eu não sugeri, sabe? Eu me senti assim meio, né? Por que eu não falei para os meus intermediários lá em Brasília, diz para o presidente chamar o Temer. É um cara, primeiro, grande conhecimento da Constituição. É um cara, hoje eu arrisco dizer que é o cidadão brasileiro que mais conhece a Constituição de 88, se chama Michel Temer. E ele é professor da USP, de Direito Constitucional. É um cara... É um político de maior livre trânsito dentro das duas casas. Conhece, como se diz lá no interior, um rengo sentado e um cego dormindo. O cara é liso, até porque casou com a dona Michele, que é o cara que enxerga muito bem mesmo, casar com a dona Michele. Quem? Com a dona Michele não, com a dona Marcela. Ah, Marcela. Estou mudando os nomes. Dona Marcela. Está trocando os nomes. Estou trocando os nomes, mas só os nomes. Né? Sim. Tá. Então, assim, é um cara super experiente. É a voz da experiência, porque eu sempre digo, o cabelo branco tem que ser respeitado, porque já passou, é a idade, né? Agora tu imagina um cabelo branco que já caiu, muito mais respeito. E ele já caiu o cabelo branco dele, já está carequinha, o Michel Temer. Então, muito mais respeito. O Michel Temer salvou Bolsonaro e salvou o Brasil. Literalmente falando, se é que foi bem assim. Sim. Se é que foi bem assim, a gente nunca sabe a verdade definitiva. Existem meias verdades muitas vezes. Eu assisti uma entrevista do ex-presidente Michel Temer na semana e depois dos fatos, e o Michel Temer confirma os fatos, e é exatamente isso. Ele sugeriu uma carta e o presidente leu a carta e disse, não, é isso aqui, me dá essa carta, eu quero vou modificar algumas coisas aqui, parece que foram pouquíssimas modificações. É claro que o presidente quis consultar alguém do seu staff, não se sabe quem. Heleno e coisa parecida. Alguém foi consultado nesse sentido, e a carta do Temer foi, a carta escrita, a declaração à população, à nação brasileira, foi escrita pelo ex-presidente Michel Temer, e o próprio Temer relata que aconselhou o presidente a voltar atrás, porque se ele não voltasse atrás, ele seria enquadrado por crime de responsabilidade, né? Pelas declarações feitas. Ele recebeu a autorização do povo que estavam nas ruas, vieram muita gente, só foi visto coisa parecida em 64, respeitando as proporções da população que existia na época e que existe hoje, mas assim, a vontade popular de mudanças, né, que em 64 foi assim, e agora, de novo, mudanças, ou seja, acreditando neste projeto, que o Supremo Tribunal não pode continuar fazendo o que estava fazendo, presos políticos
numa democracia, desse jeito que estava acontecendo, e outras coisas que vêm desgastando o Supremo. O Supremo começou a perder a moral, e já vinha perdendo, mas assim, o suprassumo da perda da moral do Supremo foi quando o Fachin, Gilmar Mendes bateu boca com o Barroso. Na frente da TV Justiça, né? E a ministra Carmen Lúcia era a presidente da corte. Tentava, e um disse, você é um desses monstros que saíram do pântano jurídico. Disse, eu não sei nem pronunciar tantas palavras terminologia. Tantas palavras bonitas que eles usaram para se agredir, e um agredindo o outro. Ali o Supremo começou a perder a moral, porque a gente tinha o Supremo como algo supremo. Sim. Hoje está no porão. Está no porão, sujo. Muito sujo. Para levantar essa imagem, precisa muito acertar. Precisa acertar muito. E o que é pior, o senhor Alexandre de Moraes, que para mim é o pior ministro disparado de todos os tempos do Supremo, porque se eu tenho minhas limitações, eu vou ficar limitado ainda. Não, ele tem as limitações dele, ele quer ser o protagonista. E ele... Ele exagera nesse processo das fake news que investiga o presidente? Pois é, mas quanto tempo já faz que tem essas fake news? Quem tem que botar na cadeia acaba a conversa. É como o Bolsonaro disse em relação ao Temer quando o Temer foi preso. Se ele fez coisa errada, que cumpra. E agora foi pedir conselho para o Temer. E são coisas da política. Então, eu penso que quem faz suas coisas erradas, assuma. Se foi os filhos do presidente, se foi o presidente, se foi não sei quem. Cadê a Joyce, que tinha provas? Não sei Joyce Heisman. Caiu da cama e se machucou toda, quase morreu. Então, eu acho que essas coisas, o Brasil precisa, de alguma forma, que a gente possa confiar através das decisões da justiça e que as coisas aconteçam. CPI da Covid-19 no Senado Federal caminha para os seus últimos dias. Ela vai trazer dores de cabeça ao presidente? Olha, dor de cabeça trouxe todo esse período, que sempre quando tem alguém latindo lá fora, te incomoda quando tu quer te concentrar. Eu vejo que o país foi administrado em todo esse período com muito barulho. Mas o barulho também é provocado pelo Bolsonaro. Você percebeu que ele mudou o discurso depois do 7 de setembro? Completamente. Aqui eu fiquei curioso para escutar o que ele falava. Na Expo Inter. Na Expo Inter, ele já foi outro presidente. Sim. Me parece que... A minha dúvida com relação ao Bolsonaro, até quando vai esse estilo light diferente do Bolsonaro? Eu Lulinha Paz e Amor agora. Então eu penso que se os outros do outro lado também continuarem fazendo o que já estão fazendo, anulação de sentenças, você não pode investigar, julgar e mandar prender, como estava acontecendo, cada um na sua casinha, que foi isso que foi combinado, foi exatamente isso que foi combinado nessa reunião toda, porque a carta aos brasileiros é uma coisa, o que foi combinado para ser feito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que foi combinado, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Supremo Tribunal, do Tribunal Eleitoral, e mais gente estava na reunião. E isso, ou por vídeo, ou não sei o quê, mas a reunião foi feita com mais pessoas. Uma geral, onde ficou muito claro e explicado didaticamente o que cada poder pode fazer, dentro da Constituição. Sim. E isso o Temer tem participação também. Nesse outro, que a carta é uma coisa, e o combinado tem algumas coisas um pouco diferentes. Um pouquinho diferente, com certeza. Mas que, se cumprirem 90% do que foi combinado, eu estou muito feliz. Estou muito satisfeito. O Brasil vai para os trilhos. Se você fosse o gringo da Serra, José Ivo Sartori, há uma pressão no MDB gaúcho, em parte dele, para que o Sartori seja candidato a governador nas eleições do ano que vem. A gente sabe que o desejo, talvez, do Sartori, ainda alguma coisa na política, seria uma vaga ao Senado Federal. Governo do Estado tenta o Senado Federal ou fica em casa? Se ele é meu amigo, gosto muito do Sartori, se ele me escutar, eu vou dizer, ele continua comprando teu vinho lá no Roberto Meleira, vai para casa, a dona Maria Helena precisa da tua companhia, fez o que tinha que fazer. Para que continuar sofrendo? Tem tanta gente boa no MDB gaúcho que pode disputar essa vaga. Tem tanta gente em outros partidos, como o Partido Progressista, como o PDT, tem todos os partidos, tem gente boa, o PTB tem gente boa,
que podem disputar essa vaga ao Senado e nos representar bem, mas que seja preparado para nos representar bem. Até porque nós vamos ter uma cadeira sendo aberta no Senado Federal, que é a cadeira do senador Lazier Martins, do Podemos, e o Lazier foi eleito pelo PDT na época, né? Ele já admite que ele vai ser candidato à reeleição, mas ele admite uma dificuldade muito grande, né? E na época em que ele foi eleito senador, ele brigou, a corrida era muito forte, acirrada com o ex-governador Olívio Dutra, né? Então, vai ter muita gente buscando essa vaga no Senado. Tu acha que o Lazier mantém a cadeira ou não? Não mantém, e está na hora do Paim se aposentar também, só que vai mais 2 anos, né? Sim, o Paim tem mais 4 anos. 4 anos. Na verdade, mais 5 anos, que tem ainda o ano que vem, né? Mais 5 anos. Mas está na hora. Por isso essa reforma, que eu falei antes, que já está bem formulada, que 2 mandatos no máximo. 2 mandatos. 2 mandatos. Sim. Aí você vai abrindo vaga. Mandato e reeleição e fim de papo. E deu. Eu acho que está na hora. E que você se aposente como qualquer cidadão comum. O teu período de deputado ou senador, teu período legislativo, conta tempo para aposentadoria, mas tudo regido pelo INSS. Sim, nada de aposentadoria regime especial. E coisa. Sim. Aí os nossos gastos públicos vão diminuir significativamente, e nós podemos ter um Brasil um pouco mais adequado com o seu gigantismo, que o seu gigantismo não justifica que tenha tanta gente passando dificuldade. Meu caro Sinair, o relógio nos manda embora, já está na hora, obrigado pela presença, te deixo com as considerações finais, poderíamos falar muito, eu sei que tu estás de olho muito na rodovia 453, né? Agora o governo do estado está fazendo uma recuperação, quer dizer, dura uma semana, depois volta tudo de novo, né? Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, eu quero dizer para todos que nos acompanham que nós temos que continuar acreditando no país, temos que continuar acreditando no nosso estado, no nosso município e fazendo as críticas que a gente julgue necessárias. Não é para destruir ninguém, e sim críticas com sugestões. Construtivas. Aí sim eu acredito que a crítica é válida. Um abraço a todos e uma boa semana. Até a próxima, se ele me convidar de novo. Com certeza, muito obrigado. Sinair Gomes da Silva foi nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. A cada 15 dias, por aí, o Sinair está com a gente até para atualizar um pouco esse comentário político, essa questão de Brasil, de economia. Hoje a gente não falou de economia, na próxima vamos voltar mais para a questão da economia. Viu, Silvano, ali da Fruteira do Parque? Aqui, ó, o Sinair está aqui do meu lado, né? Eu chego na Fruteira do Parque, e aí, Leandro? Viu o Sinair? Faz tempo que tu não vê o Sinair. Teve aqui ontem, teve aqui não sei o quê. Eu sei, inclusive, olha como é bom ser jornalista. Eu sei, inclusive, quando o Sinair vai fazer compras na Fruteira do Parque. Silvano me avisa mais, que aí eu consigo bater mais precisamente na porta da casa do Sinair. Um abraço, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar.